E então esse foi o momento. Eu sou como uma atleta paralímpica que tem 10% de visão, que tem uma filha que não dorme à noite, vai treinar todos os dias na mesma e chega a um mundial e ainda é vice-campeã do mundo. Isto é determinação. Muitas vezes nós arranjamos desculpas e não nos focamos em arranjar uma solução para resolver os nossos problemas. E a Carolina levava a filha para treinar e dava de mamar lá. Ou seja, eu esperei 20 anos para ganhar uma. Não foi... E tive muitos altos e baixos e fui sempre aprendendo com eles. Ou seja, extremamente determinada, comprometida, disciplinada e resiliente. E a motivação, eu acho que a motivação não existe, porque nós não estamos todos os dias motivadas. O segredo está em fazeres aquilo que tens de fazer, mesmo quando não tens vontade. Olhem esta chave. Se vocês conhecem a si próprias, não deixem que as críticas dos outros vos afetem. Que ninguém muito bem resolvido vai perder o seu tempo a criticar quem quer que seja. Olá, bem-vindos ao podcast Jornada da Empresária. O nosso podcast tem o apoio da agência de marketing digital Vertical Media. E hoje vou receber aqui uma mulher que é a personificação da força, da superação e da inspiração. Com apenas 10% de visão, ela não só venceu as limitações impostas pela vida, como também conquistou o mundo. Este ano, ela ganhou a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos. Uma verdadeira atleta de alta performance que nos mostra que as nossas maiores barreiras são muitas vezes aquelas que colocamos dentro de nós. É uma honra ter-te aqui para partilhares a tua coragem, disciplina e paixão. Carolina Duarte. Obrigada. Estou boa. Bem, adorei a introdução. Uau. Bem-vinda, minha querida. Olha, antes de mais dizer-te que me inspiras muito pela tua força, pela tua resiliência, e eu sou uma defensora que os obstáculos são oportunidades para nós nos desafiarmos. E tu és a representação desse lema. Sim, eu acredito, tenho a plena convicção de que não são as limitações que nos definem, não é? A nossa definição é aquilo que nós fazemos com o que temos e não estarmos focados sempre no que eu ainda não tenho e não falo apenas de visão, não é? No meu caso, são 10% de visão. Eu estou a olhar assim para a tua cara e eu não consigo ver a tua cara neste momento. Tenho um bocadinho de visão periférica, então tenho que arranjar os meus truques para conseguir ver. Uso a visão periférica e adapto-me às circunstâncias. Mas o que efetivamente acontece com muitas pessoas e que as impede de avançar é focarem-se e ficarem ali presas com ainda não tenho dinheiro suficiente, ainda não tenho conhecimento suficiente, ainda não tenho coragem suficiente. E acabam por ficar completamente paralisadas no estágio em que estão, mesmo que seja uma fase perfeitamente desconfortável, em que a pessoa quer sair dali, mas não arranja os meios para conseguir. E sem dúvida que quebrar estas barreiras que nos impomos, não é? A nós próprios, é a chave para conseguir evoluir, desprendermos-nos do que não temos e do que nos falta. E no fundo isso é mudar a mentalidade. Eu falo muitas vezes que a mentalidade te pode potenciar ou limitar. Sim. E que quando tu começas a trabalhar a tua mente e começas a perceber que tu podes ser aquilo que tu quiseres, tu ganhas aí um combustível que mais nada te fará. Eu quero saber aqui como foi a história da Carolina menina. Como é que tu sentiste que eras diferente e como é que, em criança, olhaste para essa diferenciação? Eu considero que tive muita sorte, tanto com a educação que recebi da minha família, como do ambiente onde eu estava inserida. Eu, além de ter 10% de visão, ainda tenho o cabelo que é diferente do comum, porque eu tenho uma mutação genética que afeta o cabelo e os olhos, as duas coisas juntas, veio o PEC. E então, quando eu era mais nova, eu não tinha tanta falta de visão, foi muito, muito gradual e houve um agravamento ali aos 13,
aos 18 anos, quando entrei na universidade, e depois com 22, 23, quando já estava no mestrado. Mas quando era miúdo, eu já via mal, e eu lembro de entrar no oftalmologista, eu decorava primeiro as letras do quadro, ia para a cadeira e decorava tudo, que era para não ter que usar óculos. E a minha mãe aí dizia, não, ela estava mal, ela está a mentir. E tinha que fazer um quadro diferente para... Ou seja, eu sempre quis ser... Nunca vi a falta de visão como a diferenciar-me, então tanto que eu fazia tudo igual aos meus colegas. E quando a minha mãe pedia exames, testes na escola ampliados, a minha mãe pedia exames assim em A3, era uma vergonha que eu passava. Eu antes do teste eu ia pedir às professoras, por favor, dê-me um teste igual aos dos outros, eu consigo ver, eu juro que eu consigo ver. Algumas pegavam, outras não. Mas eu sempre me coloquei muito como igual aos outros, então eu não me deixava afetar com algum tipo de crítica, ou brincarem comigo, ou gozarem, ou serem maus, porque eu me impunha com a minha mentalidade de não, aqui somos todos iguais. Depois, como eu era muito Maria Rapaz, eu estava no grupo dos rapazes, jogava futebol com eles, basquete, fazia tudo com os rapazes, então eu estava no grupo dos que normalmente gozam mais, e depois era amiga das raparigas também, porque eu era rapariga. Então eu sempre estive nos dois grupos e graças a Deus nunca fui vítima de bullying, e também porque eu não me deixei afetar por críticas que eu considerava que não faziam sentido para mim. Então tive muita sorte, e mesmo a minha mãe nunca deixou que eu me vitimizasse também e que usasse o não ver bem como uma desculpa. Isso nunca aconteceu. Não vês bem? Não consegues fazer o quê? Não consigo ver nos exames da faculdade, não consigo ter tempo para terminar os exames. Então vais à secretaria e veja o que é que tu vais fazer. Ok. Então tinha direito a exames com letra maior, com uma luz, tinha mais tempo. Claro. Então fui vendo sempre, se eu não consigo fazer igual, que vantagem é que algum benefício é que eu posso ter para conseguir a tal igualdade de oportunidades. Então foi assim que eu fiz tudo. O que é que aconteceu na universidade? Não podia copiar nos exames. Então a única coisa que eu não podia fazer. Agora, tudo o resto eu fiz. A licenciatura, o mestrado em gestão de empresas, fiz tudo igual aos outros. E na escola não sofreste bullying em pequenina? Nunca. Nunca. E eu não... É a mesma coisa que agora. Alguém chegam ao pé de ti e alguém diz-te assim: esse teu cabelo azul é horrível. O que é que tu vais dizer? O meu cabelo não é azul. Portanto, isso não é uma crítica que me afete. Ou seja, se eu conheço aquilo que eu sou e tenho plena consciência do que eu posso fazer com o que tenho, se eu sou diferente, porque é que eu sou diferente e qual é o mal de ser diferente? Não é nenhum. Se eu me conheço a mim própria, eu não deixo com que as críticas dos outros me afetem. Olhem esta chave. Se vocês conhecem a si próprias, não deixem que as críticas dos outros vos afetem. E olha, eu sempre fui uma menina que cresci e aparentemente não tinha problema nenhum, e eu sofria imenso de bullying exatamente pelo contrário. Porque, não sei se te lembras, és mais nova que eu, havia uma telenovela há muitos anos em que havia uma cigana que era a Dara. O nome da telenovela era Explode Coração. E eu era parecida com aquela cigana, porque eu era morena, a Dara era muito bonita, mas morena, de cabelos compridos, pretos, e então eu ia para a escola e chamavam-me Dara. Oi, olha a cigana, olha a cigana, a Dara. Eu sofria horrores, porque eu estava a assumir aquilo como a minha identidade. Exatamente. E não tinha esse posicionamento de perceber que aquilo não me servia, porque não era sobre mim, era sobre os colegas. Exatamente. E na adolescência e na puberdade há aqui muita maldade se nós não tivermos a capacidade de nos posicionarmos e de sabermos efetivamente qual é o nosso lugar. E ter a consciência de que a maior parte das vezes, para não dizer 100% das vezes, as críticas falam sobre quem está a criticar. E agora, por exemplo, nós trabalhamos no online, não é? Temos de estar ali a fazer stories, a falar para as pessoas. Lembras-te quando começaste a fazer os stories? É que é uma vergonha horrível, não é? Eu estou ali, os edifícios vão pensar, agora vamos chamar blogueirinha, agora vamos chamar... E chamaram-me... Ou seja, eu comecei a fazer os stories porque eu queria estar no digital, aparecer, falar para as pessoas, conseguir com que a minha mensagem chegasse aos outros. E eu li assim, bem, agora o que é que as pessoas vão pensar e vão dizer... Não falei.
E claro que no dia a seguir já estava, e agora é blogueirinha, e agora faz vídeos, e agora é famosa, e agora é influencer, não sei o quê. Deixa ser então, se quiseres ser também, faz tu também o teu papel. Eu estou a fazer o meu trabalho e é assim que eu quero trabalhar e é com este posicionamento que eu vou para a frente. E então isso, as pessoas às tantas já estão tipo, então vais fazer história, como é que és? Claro. E habituam-se àquilo que nós estamos a fazer, porque já deixa de fazer confusão. Agora, quando a pessoa muda, claro, fica toda a gente ali e faz parte da mente humana ser aversa à mudança, não é? E depois ver outras pessoas crescerem também, há quem fica, epá, o que está a passar aqui? Mas é muito engraçado observar, eu gosto muito de observar, ou seja, eu vejo mal, mas sou uma excelente observadora. Desenvolveste outras competências de uma forma mais hábil. Sim, e então eu observo tudo e faço assim o diagnóstico, sabes? Ficas a analisar porque é que aquela pessoa está a dizer isso, depois vou a fundo, às tantas já estou a imaginar a infância daquela pessoa. É sobre ela, não é sobre nós. Todo magoado magoa. E toda pessoa que está a atacar outra é porque está a esconder uma fraqueza que ela tem. Porque ninguém muito bem resolvido vai perder o seu tempo a criticar quem quer que seja. Sim. E eu não perco o meu tempo a falar mal de ninguém. Eu não tenho tempo para isso. Exatamente. Eu mais depressa passo tempo a falar bem de alguém que eu estou a fazer, que está a fazer algo que me inspire e que eu também quero fazer, do que quem está a fazer coisas que não têm nada a ver comigo, que não me identifico, cada um está no seu lugar. Agora, ainda continuando aqui na infância, tu cresceste com essa limitação e tentaste sempre ser igual a todos os outros. Mas em nenhum momento, quando tu estavas sozinha contigo, sofrias com essa diferença? Eu não sinto que sofria, lá está, porque aceitava aquilo que era e não é que eu não tenha procurado ser igual. Por exemplo, com a história do cabelo. O cabelo é uma das identidades da mulher, não é? Quem corta o cabelo ou tem uma doença, normalmente, ou vou cortar, mas tem a opção de ter cabelo comprido. Eu não tenho cabelo comprido porque não posso, porque não existe cabelo comprido para mim. E efetivamente houve uma altura em que desde que eu lembro, 5, 6 anos, fizemos N tratamentos para ver se o cabelo crescia, nunca cresceu e ficou sempre assim. E quando às tantas eu aceitei que não havia nada a fazer também para o cabelo, ali com 16 anos, assim, ok, pronto, vou ficar sempre assim para o cabelo. E quando eu fui, houve uma altura em que eu passei ali depois de eu desistir do atletismo às tantas, quando tinha 22, 23 anos, foi quando terminei a tese de mestrado, não conseguia arranjar trabalho em nenhuma empresa que eu achava sempre que era por ser diferente, e fugi para Londres. E nessa altura eu estava em crise de identidade e disse, agora vou ter cabelo. Então comprei uma peruca em Portugal, meti na mala, escondi, não disse a ninguém, quase ninguém sabia que eu ia para Londres viver. Sabia a minha mãe, a minha irmã e tipo 7 amigas com quem eu fiz o jantar. Guardei a peruca na mala e quando cheguei a Londres comecei a usar assim o cabelo, a achar o máximo. Eu achava aquilo incrível. E a sensação que eu mais gostei em ter um cabelo comprido era a indiferença das outras pessoas a olhar para mim. Sim. Porque eu sei que as pessoas, o julgamento é inevitável ao ser humano. Nós estamos sempre a julgar, mesmo que não seja de propósito. E eu passo na rua, eu sei que as pessoas fazem assim, eu estou a ver, não é? Eu sei que as pessoas estão assim, depois às tantas estão a dar-me um lugar no metro porque acham que eu estou doente e eu a ter que lidar com aquelas coisas, agora com o cabelo acabaram os meus planos. E então andava de peruca, assim um cabelo enorme, depois para treinar era um problema porque eu tinha que andar com uma fita para ter certeza que não me voava a peruca a meio da corrida, então a pessoa resolve um problema, mas ganha outro. E então andei com peruca durante uns 4 ou 5 anos, entre os meus 26 e os 29, que foram onde eu adquiri, assim, onde eu fortaleci a minha personalidade em Londres, longe daqui do que eu conhecia. Trabalhava em Londres, treinava e quando eu voltei para Portugal, entretanto já tinha o meu namorado em Londres, que entretanto fez viver para cá, é o meu marido hoje em dia, o pai da minha filha, ele veio para cá também para Lisboa quando eu voltei de Londres
E às tantas, eu já estava farta de usar cabelo, de usar peruca, lavar, secar, esticar, aquelas coisas todas que estão de trabalho horrível. E às tantas eu pergunto, olha, o que é que achas que se eu deixar de usar a peruca? E ele diz-me, eu nem sei porque é que tu usas. Eu, ok, já percebi. Então deixei de usar, mas já cheia de vergonha de ser eu outra vez, porque estava habituada a ter uns longuíssimos cabelos. E então eu lembro perfeitamente de ir ao talho e assim, vá, vens comigo, demos a mão, assim, agora vê lá se as pessoas estão a olhar para mim. E depois demos, imagina, 100 metros, toda a gente a olhar para mim, ninguém está a olhar para ti, ninguém quer saber de ti, ok. Então fomos ao talho, voltámos e ok, não custa nada, pronto, é assumir. E foi o primeiro momento de libertação foi quando eu me senti igual a toda a gente. Mas depois o segundo foi quando eu finalmente assumi que eu era, não há cabelos, não há dessas coisas. Agora, por opção, gostavas de ter um cabelo comprido? Gostava, não me importava nada. Gostavas de ver bem? Também gostava. Agora, como é que seria a minha vida se eu visse bem se tivesse um longo cabelo? Não sei, se calhar não consegui passar a mensagem que eu passo hoje, não ia passar de certeza, seria diferente e se calhar ia ter uma vida de estar ali no escritório no computador, não é? Sem grande propósito. Portanto, eu sei que eu sou assim graças àquilo que tu és. exatamente. Quando é que sentiste pela primeira vez que o desporto podia ser mais do que um desafio, que podia ser um verdadeiro caminho de vida para ti? Foi talvez em 2 momentos. Eu fui para o desporto adaptado, para os Paralímpicos, só quando fui viver para Londres. Portanto, eu tinha 26 anos já. Até lá eu competia no desporto regular, com os normais, que veem bem. Hoje em dia continuo a competir contra elas, na mesma, em pé de igualdade. Faço a corrida, ontem fui a uma corrida, é igualzinho, todas veem bem menos eu, no caso. Mas em campeonatos europeus, mundiais e nos Jogos Paralímpicos é só com pessoas que veem tão mal quanto eu. E nessa altura, quando eu fui classificada como atleta paralímpica, eu percebi que se calhar a minha mensagem podia ser diferente e chegar a outras pessoas. Este foi o primeiro momento em que eu tive que assumir a minha deficiência visual como parte de mim e não estar a esconder, a fingir que via bem. Hoje em dia, alguém vem falar comigo, não estou nada a ver quem tu és. E a pessoa tem que se apresentar para mim, não estou a ver, quer dizer, já te assumi, é filho, não me acerem do outro lado da rua porque eu não vou ver, tenho que assobiar e gritar e essas coisas todas. E esse foi o primeiro momento. O segundo foi quando eu fui mãe e quis voltar a competir e a estar em grandes palcos já depois de ser mãe. Então aí eu percebi, bem, sendo mãe medalhada, não há quem me segure. E então esse foi o momento. Eu sou como uma atleta paralímpica que tem 10% de visão, que tem uma filha que não dorme à noite, vai treinar todos os dias na mesma e chega a um mundial e ainda é vice-campeã do mundo. E então esse foi o meu segundo momento, mãe e atleta paralímpica. Ganhar uma medalha num campeonato mundial é um feito extraordinário. Que momento deste percurso mais te marcou? Eu diria que foi essa a primeira medalha depois de ter sido mãe. Enquanto ainda não era mãe, eu estava-me a preparar para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Seriam os meus segundos Jogos Paralímpicos e eu estava a lutar por uma medalha. E no ano dos Jogos eu descobri que estava grávida há 3 meses. A treinar como se não houvesse amanhã, completamente, agachamentos com 100 e não sei quantos quilos, fazer corridas a morrer completamente nos treinos e nunca desconfiei sequer que estava grávida. Eu fui obrigada a fazer um teste de gravidez, mas primeiro fiz um teste de Covid para ter certeza que não era Covid do que eu estava a sentir. E descobri que estava grávida, não podia ir aos Jogos, não é? Tiraram-me o salário de atleta de alto rendimento nessa altura, porque já não estava em alto rendimento, porque ia ser mãe. E essa foi uma fase em que eu pensei mesmo, não preciso da ajuda de ninguém porque eu vou conseguir, eu vou ser mãe e eu vou voltar. E então aí aprendi muito, eu já era determinada, mas aprendi a ser ainda mais altamente obstinada com o meu objetivo. E então, depois de ter sido mãe, é um desafio gigantesco, não sei nem imagina. Quando eu fui mãe, eu mandei mensagem ao meu treinador depois do parto, disse, eu nunca mais reclamo num treino. E até hoje eu não reclamo nos treinos. Foi parte normal? Foi normal, tudo
Levaste epidural? Sim, levei epidural e enquanto me estavam a fazer a epidural, estavam-me a fazer o teste à Covid, porque deu Foste-me em que ano? 2021. Eu fui em 2020 da minha terceira Bem, filha. Pois, também tivemos Covid. testes e não sei o quê, sim, mas foi tudo, foi natural, foi super rápido, zero traumas, a enfermeira era incrível, então tive uma sorte gigantesca mesmo, foi uma bênção aquele parto. Mas quer dizer, a pessoa a seguir recente igual, não é? E depois eu querer ir treinar, quando a Carlota já tinha 20 dias de vida, eu acho que já estou bem. Então fui corri 10 minutos, assim, bom, gemo-te, como é que eu vou voltar a correr assim? E então fui 10, depois no dia a seguir estava cheia de dor de costas, descansei naquele dia, no dia a seguir já fui 15, comecei a treinar. E quando a Carlota treinava na zona, ali ao pé de casa, e quando ela tinha 2 meses, entretanto o meu marido também voltou a trabalhar, quando ela tinha 2 meses, eu já queria treinar com o meu grupo, no Jamor, e então levava a Carlota de comboio, porque eu não posso conduzir por ver mal, levava a Carlotinha, íamos as duas de comboio, eu tinha uma escala de amigas que estavam livres em alguns dias, então flexibilizava com ela em que turno é que cada uma podia, para eu conseguir ir à pista 3 ou 4 vezes. E ficavam com a tua? Ela mamava antes de eu treinar, ficavam com a Carlotinha 2 horas, eu treinava, mamava logo a seguir ao treino e íamos as duas para casa. Isto é determinação. Muitas vezes nós arranjamos desculpas e não nos focamos em arranjar uma solução para resolver os nossos problemas. E a Carolina levava a filha para treinar e dava de mamar lá. Quando eu penso nisso, para mim era normal. Se eu quero treinar, tenho que arranjar uma solução. Não é? Agora é que eu começo a perceber, uau, já viste o que tu fizeste? Ia com ela, depois entretanto ela entrou na creche com 5 meses e aí já ia treinar os dias em que eu não estava doente, não é? Porque depois tem o problema das creches, que eles ficam doentes. E depois, com estes treinos todos, passado 1 ano ou 2 anos, é que eu tive o primeiro campeonato do mundo e aí consegui ser vice-campeã do mundo e contra miúdas com 20 anos fui a segunda e eu, assim sim! E fiquei muito, muito feliz e sem dúvida que foi tipo, não vou dizer a dos jogos, porque a dos jogos foi depois, mas entretanto já tinha ganho 2 medalhas como mãe, 2 de vice-campeã, mas essa primeira foi mesmo aquele de estás mesmo no bom caminho e não é por ser mãe que não vais conseguir fazer tudo aquilo dos teus sonhos. Sim. Olhando agora para trás, e já passou há algum tempo, o que é que tu achas que foram as características essenciais para tu teres conseguido esse feito? A determinação, sem dúvida, porque eu quando eu tenho um objetivo é até alcançar e tem mesmo a ver com o meu perfil de resultado. E vem também muito da educação que eu tive. A minha mãe ensinou-me os valores que eu hoje, em que eu me baseio hoje, foram ensinados pela minha mãe. O compromisso, que é uma capacidade que nos leva onde nós queremos. Se eu digo que eu vou fazer, ponto. E não há desculpas para não cumprir a palavra, principalmente a palavra comigo mesma, que é um clássico. Agora vou ao ginásio, vai 2 vezes e... Não, tu assumiste que ias ao ginásio todos os dias, ponto, é para ir, estás doente, azar, vais na mesma, a não ser coisa de cama, claro. Mas tem de existir este compromisso e hoje em dia existe muito um compromisso que não conta para nada, não é? Eu disse que sim, mas as pessoas não cumprem aquilo que se comprometem e a motivação, eu acho que a motivação não existe, porque nós não estamos todos os dias motivadas. Zero. O segredo está em fazeres aquilo que tens de fazer, mesmo quando não tens vontade, porque existe esse compromisso. Eu sei porque é que eu quero o que eu quero, então eu vou fazer porque eu tenho um resultado para alcançar em mente. E não esperar que o resultado venha amanhã ou depois de amanhã. Pode vir amanhã, pode vir daqui a 1 mês, pode vir daqui a 4 anos. Eu esperei 8 anos desde dos primeiros jogos que eu fui, os primeiros Jogos Paralímpicos no Rio, em que eu fui última na final, esperei 8 anos para depois ser terceira. 8 anos. Há 20 anos que eu faço atletismo. E eu comecei o atletismo porque eu queria ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos como o Francis Obiquel. Ou seja, eu esperei 20 anos para ganhar uma. Não foi... E tive muitos altos e baixos e fui sempre aprendendo com eles. Ou seja, extremamente determinada, comprometida
disciplinada e resiliente. Lá está, não há resultados rápidos, temos de ser consistentes para ultrapassar os vários obstáculos que nos vão surgindo. E no caminho também percebi que também pediste apoio, foste contratar uma mentora para te ajudar neste processo mental, acima de tudo, e de orientação. Sim, foram 2 fases. Uma primeira específica para os treinos, em que quando eu fui mãe, eu percebi que tinha ali que o que eu passava era bloqueios mentais mesmo, e tive aí a ajuda de um treinador mental em 2023, que me acompanhou até aos jogos. E aí eu diria que foi a salvação da minha carreira, porque o que eu passava antes das competições era não dormir, chorava no aquecimento, ficava magoada antes das competições, das maiores competições. Era uma tortura competir para mim. Eu pensava, porquê que não posso só treinar? Não é? Ganhar uma medalha por treinar bem. E eu via a competição como um momento mesmo de sacrifício. E quando arranjei este treinador mental, o Rodson, que é brasileiro, fazíamos as sessões no Zoom, que ele mudou completamente a minha vida. Mais tarde, aliás foi o ano passado, em que eu fui pela primeira vez a um evento do Paulo Vieira e da Camila Vieira. Sim. Eu percebi que ali havia um mundo que eu não conhecia. Eu estava na minha bolha do atletismo. E ali, de repente, eu vi coisas que eu não fazia ideia que existiam. A nível de desenvolvimento pessoal, de ir atrás de objetivos. E foi aí que eu conheci a minha primeira mentora, a Evódia. Também foi a minha primeira mentora. Um beijinho grande, Evódia. Exatamente. E foi aí que eu percebi que havia um mundo além do atletismo. E foi a Evódia, por exemplo, que me despertou a vontade de ser mentora, por exemplo. Nunca equacionei ser mentora. Eu também não. Quase que nem sabia o que isso era. E foi ela, por exemplo, a ideia de querer escrever um livro, também foi ela. Ela abriu-me assim os olhos, de repente, para uma coisa que eu não sabia que existia. E hoje em dia, graças tanto a ela quanto ao treino mental específico do desporto, foi o caminho que eu escolhi também, ajudar outros atletas, sendo mentora e ajudando os atletas a enfrentar os desafios em competição que eu também enfrentei. Então, claro que tive que estudar e continuo a estudar para ser melhor treinadora mental para atletas. E então estou a fazer certificações em Master Coach do desporto, em Psicologia do desporto, para conseguir entregar aos meus atletas o melhor que tenho. Já tenho 5 atletas. É incrível. Uau, parabéns! Incrível. Eu gosto, eu fico entusiasmada quase como se fosse um atleta, quando eles vão competir. Sim, bora! É muito bom. Nós ficamos entusiasmadas e queremos tanto o sucesso deles como eles próprios. Sim. Estamos ali a torcer. Achas que se não tivesses tido a ajuda desses 2 mentores, a tua vida seria aquilo que é hoje? Não. Tenho muitas dúvidas de que, ou seja, podia até ter encontrado o caminho, mas de uma forma mais morosa, não é? Se calhar hoje não estaria aqui, porque eu conheci-te neste ambiente, não é? Não estaria aqui eventualmente. O facto de ter mentores ajuda-nos muito a encurtar caminho. E conseguimos ajudar logo, olha, tu fazes isto na competição, não tens que sofrer dessa forma, eu ajudo-te e não tens que estar 5 ou 6 ou 7 anos a sofrer como acontecia comigo. De repente, em 4 sessões, o atleta já está de bolas e nunca senti isto na minha vida. E então o mentor, sem dúvida, que nos abre portas para outros meios, para outras conquistas, não tenho dúvidas nenhumas. Em Portugal eu sinto que ainda existe a crença de olhar para um processo de mentoria como um custo, em vez de um investimento, porque realmente é alguém que te encurta a tua jornada em anos, alguém que já fez o mesmo processo que tu numa outra situação e que pela experiência que já tem, não só sua, mas com outras pessoas que têm trabalhado, te vai ajudar a diminuir essa jornada para que consigas em menos tempo realizar aquilo que tu queres. Sem dúvida. E como é uma pessoa que está de fora,
consegue ver em ti algo que tu não vê. tiveste capacidade ainda de ver, porque nós, assim, por mais que nós sonhemos, nós somos limitados por aquilo que conhecemos, não é? Ou vamos conhecendo e assim, olha, aquela faz isto, será que eu também consigo? Mas um mentor tem essa capacidade de ver luz em nós que nós ainda não tínhamos visto. Verdade, eu neste momento estou a acompanhar uma mulher em mentorias individuais e ela tem ali algumas dificuldades em fazer crescer a marca dela pessoal e eu olho para ela e vejo um potencial enorme, porque é uma pessoa com um conhecimento incrível, que sabe muito, mas que muitas vezes é ela que se limita a ela própria e então estamos nesta fase aqui de ela alterar a percepção que tem de si própria para que os resultados comecem a aparecer. E aproveito aqui este momento para sugerir o nosso curso de empreendedorismo para quem quer começar. Empreende-te, onde podem ter acesso aos primeiros passos, desde descobrirem qual é o projeto certo para vocês, até à criação da vossa marca pessoal, qual é o vosso nicho, o branding e o posicionamento. Para quem vocês querem falar, porque quem quer falar para toda a gente, acaba por falar a ninguém. E agora que estás nesse processo de fazer mentorias e que já percebi que tens o mesmo brilho nos olhos que eu por ajudar outras pessoas a alcançarem os seus resultados, quais são os projetos que tens em mente para os próximos tempos? Eu agora estou a fazer apenas programas individuais. É um programa são 7 sessões, onde trabalhamos reestruturação mental, gestão, autorregulação emocional, fazemos técnicas de visualização, de respiração, a própria gestão da ansiedade, a rotina de pré-competição, disciplina no treino, foco. Eu trabalho isso tudo com os atletas e de acordo também com os desafios por que passam, não é? E tenciono em novembro, porque não já, porque eu vou ter o Campeonato do Mundo em outubro, no final de setembro e outubro, então não posso estar a fazer uma agenda cheia. Sim, mas tenciono lançar uma mentoria de grupo, onde reúno, enfim, alguns atletas, 7, 10, o que for. Ainda não estruturei ao certo, mas vou lançar, e já sei que vou lançar, em novembro uma mentoria de grupo e até para terem, porque eu sei que nem toda a gente consegue pagar um acompanhamento individual e se eu conseguir, numa mentoria de grupo, juntar atletas que querem muito e precisam de fazer o meu programa, junto ali 10 e consigo entregar o mesmo conteúdo, no mesmo formato, por um valor mais reduzido, exatamente. E para já são estes os meus projetos, enfim. Os teus projetos a curto prazo. Sim. Uma mentoria de grupo é muito valiosa porque tem a experiência de todas as pessoas que estão ali no grupo e acabam por se motivar muito umas às outras. Sim. Então tu começas por ter acesso às experiências de vida de outras pessoas e o que é que elas fazem para conseguir os resultados. E isto também te vai alimentando para tu conseguires realizar as coisas que queres, enquanto uma mentoria individual é um trabalho mais intenso em que tu vais trabalhar ali a pessoa, vais perceber também quais são as crenças delas, as suas limitações para as conseguir alterar. Portanto, todos os atletas de alta competição que queiram ir para o próximo nível têm aqui uma mentora especializada neste nicho. Eu defendo cada vez mais os nichos. Nós termos áreas específicas que são as áreas que nós dominamos do nosso conhecimento. Sem dúvida. Tu só trabalhas com atletas que têm limitações ou trabalhas com todo o tipo de atletas? Só limitações mentais, só. Limitações mentais? Competição, sim. Ou seja, por exemplo, neste momento eu não tenho nenhum atleta do desporto adaptado. São vários desportos. Eu tenho ciclismo desde a estrada ao corta-mato, ao cross-country, tenho natação artística, tenho atletismo, hóquei patins, são os meus singles, são desportos completamente diferentes. Uns são de desporto coletivo, outros são individuais, mas no fundo o atleta que quer fazer o programa comigo sofre de ansiedade pré-competição, ou em competição treina bem, mas em competição não consegue mostrar o seu
o seu verdadeiro potencial, é o atleta. Desde os mais novos aos masters. Pronto, portanto, quem quiser atletas, uma mentoria acompanhada, tem aqui a Carolina Duarte, e para pessoas que querem empreender e desenvolverem-se, tem aqui a minha ajuda, Mulheres, que é o meu foco. E agora eu gostava de saber, porque a tua história inspira não só atletas, mas qualquer pessoa que enfrenta adversidades, que mensagem gostarias de passar para quem, por vezes, duvida da sua própria capacidade? Mensagem para quem duvida da sua própria capacidade. A primeira coisa que eu diria é: procurem alguém que consiga trabalhar convosco a consciência de vocês próprios. Seja uma mentora, seja um coach, seja psicólogo eventualmente, mas alguém que consiga. E não estou a falar de um ponto de vista de que a pessoa tem um problema, mas é mais fácil alguém que está de fora perceber que nós estamos realmente limitados, porque nós achamos que a nossa limitação é a nossa condição e não conseguimos ver além disso, e isso faz com que nós estejamos permanentemente no loop de não evoluir e não conseguimos perceber porquê. E ter uma pessoa de fora ajuda bastante, ou seja, investir em desenvolvimento pessoal, eu diria que é a chave para conseguir evoluir e depois estar, claro, no meio onde seja fomentado o crescimento, porque se estivermos permanentemente rodeados de pessoas que acham, olha, não vais investir para quê? Isso não vale a pena, não estás bem no teu trabalho, ou porque é que estás agora a ir àqueles almoços só de mulher, o que é que estás a fazer, não está nada para fazer, não é? E então, se nós estamos permanentemente rodeados de pessoas que não veem além, nós também não vamos conseguir ver além daquilo. Então, nós precisamos de conhecer pessoas que tenham as ambições que nós conhecemos. E no meu caso, por exemplo, foi sair do mundo do atletismo, da bolha dos atletas, entrar em ambientes de empresários, de empreendedoras, de mulheres que fazem quase milagres com as ferramentas que têm, para perceber que eu também sou capaz. E aí, mesmo trabalhando com atletas na mesma, eu estou numa posição diferente. E então consigo falar para os atletas de uma forma diferente e ajudá-los, mas não como uma atleta que está a ajudar. Não. Eu sou mentora, eu sou coach. E aí consigo ajudá-los de outra forma. Então, desenvolvimento pessoal e frequentar ambientes que fomentem o crescimento. Sem dúvida, o desenvolvimento pessoal e como tu sugeriste, e eu também defendo essa bandeira, ter pessoas que conseguem ver em ti aquilo que tu não consegues, tem muito a ver com o nosso modelo do mundo. Nós crescemos a ver o mundo como nós somos, com base nos nossos valores, nas nossas crenças, nas experiências de vida que tivemos, e quando damos a oportunidade a que outras pessoas com outros modelos do mundo possam nos ajudar e perceber o potencial que nós temos realmente aqui várias hipóteses de nos expandirmos. E o ambiente molda-nos. E muitas vezes as pessoas que estão próximas de nós não nos querem deitar abaixo, elas querem nos proteger. Sim. E manter na zona de conforto. Eu vejo o meu pai, que é uma pessoa tem uma necessidade de certeza muito grande. Foi funcionário público até à reforma, porque tinha lá um bom emprego do Estado, onde tinha um bom ordenado, e que para ele o empreendedorismo é algo que o assusta. Sim. E ele sempre me aconselhou a ser cautelosa pela sua experiência e sabendo eu que ele quer o melhor para mim, tenho a certeza absoluta. E a minha mãe é igualzinha, é funcionária pública, tudo o que ela queria era que eu trabalhasse numa empresa. Ela, quando eu faço palestras, por exemplo, ela diz sempre assim: tu dizes que tens uma licenciatura, que é para ver se alguém me contrata, que não é uma coisa impressionante. Mas eu não quero trabalhar numa empresa. Eu gosto de fazer palestras, gosto de falar para as pessoas, mas eu não quero um trabalho, estar ali no computador. Eu quero trabalhar por mim, quero fazer o que eu gosto. E isto, a minha mãe, até há uns tempos, fazia muita confusão porque eu não tinha um contrato, não é? Ter um contrato de trabalho é a coisa mais importante. E a minha irmã tem, por exemplo. A minha irmã está a cumprir os carabides, então, sim.
Eu não. Mas hoje, quando eu lhe digo, olha, fiz mais um atleta, já vou trabalhar assim, boa, ela percebe que eu estou a ir bem, vá. Não no caminho que ela idealizou como mais seguro, em que não tenho um contrato, não tenho um chefe, mas começa a perceber que ela vai se safar assim. Claro. Mas é engraçado perceber o susto que os pais passam por nos ver a fazer uma coisa que é diferente. E que sai fora da zona de conforto deles. Sim. E nós super confortáveis com isso, não é? Porque temos a capacidade também de lidar com a incerteza. Isso tem a ver com as nossas características pessoais. Sim. Somos pessoas que lidamos muito bem com a incerteza e que arranjamos uma solução para o problema. Olha, tens ali uma pessoa com uma limitação que não consegue ver a luz no fundo do túnel. Incentiva a mudar. Então, pensa primeiro qual é que é essa limitação e porque é que ela te está a limitar. O que é que tu não consegues fazer com essa limitação? E depois a seguir vais pensar numa solução para cada problema que tu vês que não consegues fazer. Por exemplo, qual é que era o meu problema? Na universidade eu não conseguia fazer os exames até ao fim porque não conseguia ler os testes todos. O problema era não fazer os exames e ter pior nota. Qual é que é? Foi então a solução que eu arranjei? Fui falar com os professores, pedir que os testes tivessem uma letra maior, podia até ter a opção de fazer no computador e arranjar a solução para esse problema. Outro problema, não posso conduzir ou ando transportes públicos ou invisto parte dos meus rendimentos em Uber para conseguir ter mais tempo. Isso é uma coisa que eu faço hoje em dia, em vez de perder 1 hora em transportes depois do treino, investi para poder ter um transporte até casa e daí ter mais tempo para poder estudar. Se eu não consigo ler livros, por exemplo, não consigo ler livros, tenho um livro eletrónico, aumento as letras ao máximo e já consigo ler livros. Se não consigo ler as senhas, as coisas da senha nas finanças, ou aumento com o telemóvel, tiro a fotografia e vou vendo, ou peço ajuda a alguém, olha, desculpem, que senha é que vai, não tenho problemas nenhum em pedir ajuda, e então eu vou arranjando uma solução para cada coisa que eu não consigo fazer naturalmente. E é isso que eu diria para qualquer pessoa, procurem sempre uma solução, porque não... E muitas limitações às vezes é o medo de arriscar, então arrisca, arrisca sem medo nenhum. Qual é que é o pior cenário em arriscar? É fazer assim, o pior cenário de eu de repente começar a fazer stories para o Instagram. É alguém dizer, olha, não gostei, pronto, aceita. É lidar com isso, não... Ou seja, eu diria que é mesmo... Arranja o pior cenário que pode acontecer. Se o pior cenário não for assim tão mau, avança, era o que eu diria. E muda aquilo que não consegues aceitar e aceita aquilo que não consegues mudar. Carolina, adorei ter-te aqui. Muito obrigada. 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 E nós voltamos para mais uma Jornada da Empresária na próxima semana.